E aí, meus feras, como que vocês estão? Eu espero que esteja tudo indo muito bem por aí. Para quem está vendo esse vídeo e ainda não me conhece, o meu nome é Leonardo Teruel. Eu sou programador e analista de sistemas e estou falando com vocês diretamente aqui do México, onde atualmente eu moro e trabalho. Bom, recentemente em alguns comentários, em alguns vídeos atrás, alguém pediu para mim gravar um vídeo sobre a diferença entre biblioteca e framework. E eu super entendo essa dúvida porque realmente talvez seja um pouco difícil de entender por ser muito parecido. Então eu espero clarificar essa dúvida para vocês aqui hoje. Então vamos lá, meus feras. Em programação de computadores, a biblioteca e framework eles são muito semelhantes em alguns sentidos, mas ele tem uma certa diferença. Então, o que é uma biblioteca e o que é um framework? Basicamente, falando em termos simples, a biblioteca ela é um conjunto de códigos já pronto em alguma linguagem de programação e você pode reutilizar esse código no seu programa. Como assim reutilizar? Não é no sentido de Ctrl+C, Ctrl+V, tá galera? Não é copiar o código e colar no seu programa, não é isso. Basicamente, essas bibliotecas elas têm funções prontas, funções programadas, métodos que você pode reutilizar. Então, por exemplo, se você está utilizando uma biblioteca de matemática para fazer uma soma, se você for fazer isso na mão, para somar dois números, por exemplo, você tem que criar uma função soma, um método, né? Função ou método, dependendo da linguagem que você está usando, chamada soma, por exemplo, que vai receber dois números ou mais e vai somar esses números. Então você tem que escrever isso. E aí depois, na hora de utilizar, você tem que chamar esse método que você criou e você programou, certo? E passar os números e ele vai te dar como resultado a soma desses números. Isso se você for fazer na mão. Utilizando uma biblioteca matemática, por exemplo, já que tem essa função pronta, você não vai ter que programar essa função para depois usar ela. Ela já está pronta, então você importa essa biblioteca no seu projeto e aí você só chama, soma o nome da função, passa os números e ela retorna. Então basicamente é isso, biblioteca para você reutilizar códigos já prontos, ao invés de você programar esses métodos ou essas funções, você importa a biblioteca no seu projeto e aí usa essa função quando você precisar, quando bem você entender da forma que você quiser no teu programa, no teu projeto. Você pode utilizar mais de uma vez, tem bibliotecas com milhares de coisas, então você pode simplesmente importar e reutilizar isso. Bom, vamos lá então. E o que é um framework? Basicamente um framework ele é a mesma coisa, ele tem códigos já prontos, como se fosse uma biblioteca, que facilitam o seu trabalho, porque você não tem que programar aquilo do zero. Então você também importa esse framework no seu projeto, né? Você adiciona ele no seu projeto e aí você vai utilizar, por exemplo, só chamando uma notação, como por exemplo se você estiver programando em Java e usar o Spring Boot, você pode chamar notações que já vai fazer coisas para você e você não tem que programar aquilo na mão. Você tá programando, ok? Porque você tá colocando aquele código, chamando aquilo ali, mas ele é um facilitador do seu trabalho também. Beleza, Léo. Então, se biblioteca e framework são códigos prontos que eu posso chamar, qual que é a diferença de um e de outro? Bom, lembra que na biblioteca eu disse que você pode chamar essas funções, importar onde que você quiser e fazer da forma que você quiser, correto? Então você está livre no seu projeto para usar essas funções, essas coisas da biblioteca, quando bem você entender da forma e estrutura que você quiser. Agora, o framework, a grande diferença
é um termo que nós chamamos em inglês de inversion of control, que significa em português inversão de controle. Então, quando você está utilizando uma biblioteca, quem está com o controle e vai utilizar como bem entender é você, programador, beleza? No framework, quando você decide usar um framework no seu projeto, basicamente esse controle não está mais com você, esse controle está com o framework. Então, para você codificar usando esse framework, ou seja, escrever códigos e fazer o seu programa, você tem que usar a estrutura que esse framework tem. Claro que se você fosse e modificasse o framework, se é open source, aí tudo bem, mas entende que mesmo você modificando o framework, quem está ditando a regra é ele, tá? Então é por isso que chama inversão de controle. O controle total da coisa já não é mais seu, é do framework. Então você tem que programar conforme as regras, entre aspas, e diretrizes desse framework. Você tem que usar a estrutura dele. Então, basicamente, vamos lá, para resumir aqui agora, tá? Eu espero que tenha ficado um pouco claro para vocês, mas eu vou tentar fazer um resumo. Quando você está usando a biblioteca, o controle está com você e você usa como você quiser. Quando você está usando framework, o controle está com o framework e você tem que programar conforme as regras, a estrutura desse framework, beleza? Então, por exemplo, se você vai mapear uma tabela no banco de dados e mostrar aquilo para o seu programa, você tem que colocar a anotação e tem que ser daquela forma, daquela estrutura, conforme o teu framework é estabelecido. Você tem que ir lá na documentação do framework e ver como tem que ser feito, por exemplo. Biblioteca é o seu código, beleza? É o seu código ali que manda em tudo e a biblioteca se encaixa no seu código. No framework, é o framework que está mandando e é o seu código que se encaixa no framework. Essa é a diferença, inversão de controle. Beleza, galera? Eu espero, feras, que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender de uma forma simples e rápida. E se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem deixar aqui na seção de comentários, que eu amo responder as dúvidas de vocês. Eu tento responder todo mundo o máximo possível, vocês podem ver em todos os meus vídeos anteriores. E também não se esquece de dar like nesse vídeo se te ajudou, se você gostou, isso ajuda muito o canal. E também não se esquece de se inscrever para não perder os vídeos novos. Muito obrigado por estar aqui, por assistir esse vídeo até o final e até a próxima, meus feras!